Bom dia a todos, principalmente aí os contadores, né, na reunião específica aí com vocês aí a pedido da Secretaria de Fazenda do município. Meu nome é Júlio Cordeiro, sou vice-presidente, estou vice-presidente aqui da Associação Comercial e em nome da Associação Comercial também dou boas-vindas a vocês. Quero também aqui o meu colega aqui de associação, o Sérgio Tadeu, presidente do Conselho Fiscal, e em nome aqui dos nossos funcionários, desejar que a Secretaria de Fazenda faça aqui uma boa triangulação com vocês, explicar direitinho o que é esse novo, através do auditor Hugo, mas, de qualquer maneira, é o caminho que tem que ser, é o caminho que nós temos que ter a isonomia de contribuição fiscal de todos os setores, né? Aqueles que pagam em dia, tá? Hoje estão sendo penalizados para aqueles que não pagam. E, com isso, as alíquotas são muito maiores do que poderiam ser, né? Se todos pagassem, talvez, né? Isso também é muito difícil, né? Porque o governo sempre quer mais, mas talvez a gente pudesse ter uma alíquota mais justa aos empresários de modo geral. Então, eu passo a palavra aqui ao nosso secretário municipal de Fazenda, Patrick Azevedo, que dará seguimento aqui ao evento de hoje. Meu muito obrigado. Antes de passar a palavra aqui para o Patrick, eu passo aqui a palavra aqui para o nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Walter de Oliveira, que fará a entrega aqui de um prêmio e que faz jus aqui à administração passada, um prêmio esse que foi proferido pelo SEBRAE. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, esse evento aqui hoje, ele é pilotado aqui pela Secretaria da Fazenda, né? Do nosso grande secretário e amigo aqui, o Patrick Azevedo Risso, né? Eu chamo ele de Patrick Azevedo, mas não é Risso, não. Patrick Risso. Bom, é o seguinte, na sexta-feira passada, a Sala do Empreendedor, que temos ali o prazer de recebê-los ali quase que diariamente, foi condecorada, né, com o prêmio SEBRAE, né, um prêmio de atendimento. E nós enviamos o nosso amigo Tayan para nos representar nessa premiação do SEBRAE. Nem o prefeito Johnny Maicon, nem eu, nem o Sérgio Tadeu tivemos possibilidade de ir, né? E veja bem, e foi até uma surpresa agradável para nós, né? O SEBRAE tem feito um trabalho extraordinário, sempre aqui, comandado aqui pela nossa parceira aqui, a nossa Fernanda Gripe, né? E de maneira que nós estivemos lá e fomos condecorados com esse referência em atendimento, esse prêmio de 2024. Mas aí, na própria sexta-feira à noite, no sábado, eu estava pensando, a gente foi lá, ganhou o prêmio, né? Só que esse prêmio é relativo a 2024, e eu não estava lá, né? E eu sei que quem comandava ali na época a Sala do Empreendedor, que tem todo o mérito, né, para receber essa premiação, antes de tudo, era o secretário que mudou de pasta, né? No caso, o Rodrigo França, que estava ali também como subsecretário de Desenvolvimento Econômico, era o nosso grande parceiro aqui, o professor Augusto, né? E o Patrick, né? O Patrick teve uma promoção, né, Patrick? Foi de gestor da sala aqui para secretário da Fazenda, né? Então, a gente gostaria, aproveitando a oportunidade, isso foi sexta-feira à noite, praticamente, né? Como tem esse evento aqui, os clientes estão aqui, aí eu combinei com a Fernanda que vamos reconhecer quem, de fato, fez esse trabalho, né? Então, queria pedir a Fernanda Gripe, representando aqui o SEBRAE, que fizesse a entrega dessa premiação. Bom dia a todos. Deixa eu só explicar um pouquinho, né, o que é essa Sala do Empreendedor Referência em Atendimento.
né? Porque a sala do empreendedor ela está prevista na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né? E a gente entende que a sala do empreendedor tem que ser a porta de entrada do empreendedor, né? Vocês, contadores, a utilizam, né, de uma certa forma. A gente está numa fase agora de uma consultoria com a prefeitura para ampliar, né, esse atendimento e trabalhar o processo, mas a sala do empreendedor é a entrada. O que interessa é o que está por trás, que é o que a gente tem buscado incansavelmente em todas as prefeituras desse Brasil afora, que é realmente desburocratizar e tentar, né, que o fluxo, né, que todo o processo corra da forma como tem que correr, né? E o empreendedor, a sala do empreendedor, ela atende muito o MEI, né, a figura do MEI, que acaba sendo o atendimento direto, e aqui a gente tem a associação comercial também, que o Júlio, né, Júlio abraçou o MEI aí, e o MEI tem né, todo o apoio aqui também sendo feito, mas assim, a maioria das salas, às vezes, realizam atendimento só para o MEI. Mas esse prêmio, ele não é só desse atendimento pontual para o MEI, não é só para o atendimento, ele engloba toda a parte de divulgação, por exemplo, de compras públicas que a sala tem que fazer. Ele envolve cadastro de cliente, ele envolve capacitação dos atendentes da sala. Quantas pessoas que tinham na sala no ciclo passado? 14. Acho que todos os 14 quase fizeram as 60 horas de treinamento. Então, a gente tem realização de cursos, realizações de ações. A gente teve aqui a sala, que foi uma coisa que pontuou bacana, que é a Fribs, né, que é a inteligência artificial, que faz toda a divulgação. Então, assim, são vários critérios que as salas vão buscando durante o ano e tem todo um monitoramento com evidências. E aí, aqui da minha regional, que são, né, 11 municípios, a gente teve 3 salas inscritas e as 3 salas obtiveram o selo ouro. Uma sala não concorre com a outra. Uma sala pode ser esse ano selo ouro, ano que vem ela pode ser selo bronze, selo prata, ou pode não selar, se ela não cumprir os requisitos. E aqui a gente teve Bom Jardim, Macuco e Friburgo, que tiveram o selo ouro, né, no ano passado. E aí eu queria chamar a Patrick aqui, o Augusto, o Gustavo também, que estava. O Gustavo vai ficar filmando também, mas para receber, porque foi o trabalho que eles fizeram. Você dá uma palavrinha também aí. Bem, primeiro agradecer, né, o reconhecimento, Walter. Acho muito bacana esse reconhecimento. A gente tem que dividir com as 14 pessoas da sala, que realmente foi quem trabalhou. Está ali a Camila, está o Gustavo e outras pessoas que não estão presentes por conta de estar na atividade. E isso aqui para a gente é praticamente um fechamento, né? Um fechamento de um ciclo. É poder fechar junto com vocês, que foram os nossos parceiros realmente ao longo de 3 anos, fechar esse ciclo, a nossa passagem pelo desenvolvimento. Primeiramente, eu tenho que agradecer o prefeito Johnny Maicon, agradecer o André Montechiari como secretário, na sequência o Rodrigo, por ter nos dado a oportunidade de estar à frente desse período, dessa parte tão importante que é o desenvolvimento, mas agradecer, assim, imensamente a todos os servidores da sala, porque realmente foram eles que foram os coadjuvantes nessa mudança, de pegar uma sala, Fernanda, que estava completamente fora de suas funções, não exercendo, a gente não abria nem MEI, a gente encaminhava aqui para o Júlio fazer na Cianf. Das 12 funções básicas de uma sala, quando a gente assumiu, ela fazia apenas 4,5, né? E a gente sair disso aí e receber 2 prêmios selo ouro em anos consecutivos. E mais do que isso, a gente conseguir, junto com o trabalho do Rodrigo na finança, o Rodrigo não pôde estar presente, a gente poder aumentar a arrecadação com legalização de empresas de 1.700.000 para 11.300.000, a gente conseguia aumentar a arrecadação da dívida ativa de 13 milhões para 34 milhões, a gente conseguir dobrar a arrecadação própria do município sem aumentar imposto, muito pelo contrário, ainda dando isenção fiscais a alguns setores. Quer dizer, então, isso para mim, eu durante a minha vida inteira, eu acreditei, eu imaginei que a política poderia fazer mais do que faz. E esses 3 anos para a gente, Patrick, foi a constatação
de que realmente dá para fazer muito mais quando o trabalho é sério, quando o trabalho não é focado no interesse pessoal, e sim no interesse da coletividade. E com isso, quando o trabalho acontece, a gente passa por 3 anos ganhando 5 prêmios, Fernanda. A gente ganha o selo ouro de atendimento 2023, selo ouro 2024, a gente está entre as melhores salas do Estado no prêmio Prefeitura Empreendedora, a gente ganha o Cidade Empreendedora e a gente ainda está no prêmio Band, né? Finalista do prêmio Band, entre as 3 cidades que mais evoluíram no Estado do Rio. Mas, mais do que isso, o maior prêmio que a gente consegue com isso é estar em primeiro lugar ao longo desses 3 anos em geração de novas empresas, é estar em primeiro lugar nesses 3 anos em geração de emprego e conseguir ter feito aquilo, Tadeu, que você vem defendendo também, que o desenvolvimento ele tem que começar pelo desenvolvimento das pessoas. Conseguir ter capacitado 2.723 pessoas com cursos de capacitação em gestão, em marketing, em relacionamento, em concursos próprios, em parceria com o Sebrae, e em cursos com parceiros nossos, a Firjan, a Estácio, e não podendo deixar de agradecer também o apoio do Sebrae. O Sebrae foi incansável nesse processo, de estar sempre junto ali, orientando e mostrando o caminho para agradecer. E, logicamente, os contadores, né? Nós fizemos várias reuniões aí, vocês sempre presentes, sempre participando e dando as suas sugestões do que era preciso mudar para que a gente pudesse evoluir. Então, muito obrigado, e a gente hoje segue no nosso outro desafio assumido, que é elaborar na nova secretaria lá todo um plano de habitação e proposta para melhorar a qualidade habitacional da cidade. O Rodrigo está empenhado agora com reunião nesse momento, e a gente até conta com a participação de vocês. A partir da semana que vem, a gente vai ter um link na página da Prefeitura, onde a gente está com a pesquisa habitacional, para que a gente possa enriquecer esse plano. Então, se vocês puderem entrar lá, divulgar, para que o maior número de pessoas possam participar desse processo, a gente agradece. Obrigado. Eu vou passar para o Patrick já, mas só queria aproveitar, né, que vocês estão aqui, os contadores, e assim, fazer um convite para vocês participarem com a gente. A gente tem tido muita dificuldade, né, e aí no âmbito municipal, principalmente, mas eu enfrentei isso ano passado no Sebrae, que é a questão de licitações. Né, a gente tem tido muita dificuldade de conseguir que as empresas participem, né, e agora com a questão do pregão eletrônico, até os nossos municípios aqui menores já estão começando a trabalhar com pregão eletrônico, a gente tem tido muita dificuldade da participação das empresas. E assim, o maior gargalo que eu vejo, a gente tem tentado, né, Augusto, a gente fez diversas capacitações, eu estou no Sebrae há 1 ano para conseguir fechar um coffee break, foram 3 pregões que a gente não conseguiu fechar, agora eu tive que refazer todo o processo de licitação, porque passou 1 ano, cotação, tudo de novo, para abrir novamente. E, assim, o maior problema das empresas são as documentações. Então, assim, a gente vai ter uma campanha forte na região, né, em Friburgo também, e aí eu queria chamar vocês para participarem conosco, porque assim, eu vejo que essa parte de documentação vocês podem ajudar muito as empresas a estarem preparadas na hora que chegam num pregão e elas conseguirem apresentar a documentação em tempo hábil. Né, a gente divulga antes o que é preciso, quais são as certidões, tudo que é necessário, e as empresas chegam na hora do pregão e não tem a documentação. A gente fala, volta no contador, e aí, às vezes, o contador, por causa da urgência, está ocupado, né, não tem equipe. Então, assim, a gente vai disponibilizar várias capacitações. Então, se vocês puderem até mandarem também, né, analistas, técnicos para participarem, para ajudarem nesse processo, porque a gente tem visto que assim, a gente precisa incrementar essas compras públicas. E assim, os municípios são os maiores compradores, né, principalmente os nossos municípios menores do interior, o município é o maior comprador. E assim, realmente a gente tem vindo muita empresa de fora ganhando, né, os pregões aí, e as empresas aqui ficam, né, sem participar. Então, a gente está fazendo os dois lados. A gente está preparando as prefeituras para que os editais saiam como tem que sair, com benefícios para micro e pequena empresa, né, aplicando a legislação como tem que ser aplicada. E, por outro lado, a gente está trabalhando os empresários para capacitá-los para como participarem. Então, assim, o apoio de vocês é importantíssimo nesse processo para que a gente consiga alavancar mais isso. Então, assim, quando tiver, né, acontecendo as coisas, eu vou divulgar para vocês, mas eu não podia perder a oportunidade de estar
passando esse recado aqui. Obrigada, querido. Bom dia a todos. Acompanhando as palavras do Augusto, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a parceria de cada um que está aqui. Foram 4 anos à frente da sala, batalhando incansavelmente para cada vez mais evoluir os serviços prestados, para levar o melhor serviço para o cidadão friburguense, para os contadores, né? Agora a gente vai entrar num período de transição. Agora não, a gente está desde janeiro, né? Onde a sala do empreendedor não faz mais parte da fazenda. Então, assim, o caráter fazendário da sala vai se perdendo aos poucos. Então, creio que vocês vão sentir essa diferença. E não será fácil, né, Walter? Tem sido uma batalha diária, mas o Walter, à frente, junto com o Sérgio Tadeu e o Tayan, estão fazendo um trabalho bem bacana. E tenho certeza que a sala continuará ganhando prêmios, continuará evoluindo, para que juntos, e também contem com o meu apoio, para que juntos a gente cada vez possa fazer a sala ganhar cada vez mais destaque, né, Fernando? Hoje eu trouxe aqui o Hugo, nosso fiscal responsável pelo setor de inteligência fiscal, Juliana também, para apresentar para vocês esse novo setor, que é um setor que fará o cruzamento de dados, tá? E também acompanhará os repasses do Estado. Hugo, vou pedir para ele explicar para vocês como é que funcionará o setor. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Bom dia a todos, meu nome é Hugo Carvalho, eu sou fiscal de tributos da Prefeitura desde 2018, então já são aí mais de 7 anos atuando, né, enfrentando aí toda essa realidade que foi exposta até o momento, né, a gente sabe aí que é uma luta, uma batalha para a gente conseguir avançar diante aí das dificuldades, da burocracia, da falta de estrutura muitas vezes, né, mas a ideia desse setor, que eu vou explicar um pouquinho do histórico, para depois a gente adentrar as ações que estão sendo realizadas e, ao final, abrir também para perguntas, sugestões, comentários. Eu vou explanar agora um pouquinho, mas antes eu gostaria de apresentar o setor. A gente está contando hoje lá com o Francisco, que é também fiscal de tributos. Ele é recém-chegado aí, tem um mês e pouquinho que ele está com a gente, 3 semanas. E o Iago, que é servidor da casa também já há mais de 5 anos, né, Iago? E está dando o apoio lá operacional, enfim, todo o apoio que a gente precisa para poder tocar da melhor forma possível esse setor. Tá? O setor ele começou a ser pensado já há algum tempo, né? A gente está com a emenda constitucional aí 132, né, que foi a reforma tributária, agora recentemente a aprovação da Lei Complementar 214, né, que instituiu o IBS, o CBS, enfim, então começou a ser pensado o setor para que a gente pudesse, obviamente, ao mesmo tempo, né, ou melhorar a arrecadação, ou acompanhar da melhor forma possível, mas também dar a oportunidade da Prefeitura se aproximar do contribuinte, dos contadores. Então a gente vem conversando, né, Juliana, muito sobre isso. O Patrick, agora que assumiu, comprou essa ideia, levou para o prefeito, né, o prefeito... Ele gostou da ideia da gente poder abrir esse canal aí de comunicação, de diálogo com os contadores, principalmente, né, ou com o contribuinte de forma direta. Então, assim, ontem eu estava estudando um pouquinho para fazer essa apresentação. Eu não sei se todos têm noção de quantos, por exemplo, artigos tem na Lei 214, né, uma lei bastante complexa que vai alterar diversas legislações, como o Código Tributário Nacional, a Lei Complementar 123, né, que a gente trabalha muito ativamente, porque muitas das empresas em Friburgo são optantes pelo Simples Nacional. Então vai ser um desafio muito grande, tanto para a administração pública, quanto para os contribuintes, né, se adaptarem a essa nova realidade que a gente está vivenciando, e a transição ela já começou. Né, a gente precisa aí, ficar atentos, porque a gente estava até conversando ali fora, vai ter a instituição aí de novo sistema, um sistema unificado nacional. A gente vai ter uma mudança drástica aí, por exemplo, na questão cadastral também. Vai haver uma integração junto com o governo federal, com o governo estadual. A gente entender também de que forma o fisco municipal vai poder atuar junto, né, compartilhando aí as competências com o governo do estado. Então, assim, é uma realidade que eu trago à reflexão, até como sugestão, agradecendo aí a Cianf por abrir esse canal, para a gente pensar em novos encontros focados, talvez na reforma tributária, trazendo especialistas, né,
para a gente poder capacitar as pessoas, né, que acho que é importante, que foi falado há pouco, questão da capacitação. Então é isso, né, o setor ele foi criado sob essa base, o Johnny gostou, o Patrick está dando total apoio, né, já logo de cara ele me chamou para conversar junto com a Juliana, a gente contou esse plano para ele, ele super topou, e a gente começou a instituir o setor. Então, obviamente, tem muita coisa para a gente ainda avançar, né? A gente está estruturando o setor, 3 pessoas num setor dessa responsabilidade é pouco, né? E aí eu conto aí com o apoio do Patrick, mais uma vez, para talvez trazer mais servidores para fazerem um atendimento de qualidade para vocês. Tá? Porque, embora eu tenha 7 anos de prefeitura, né, o meu contato com vocês era sempre muito pontual, né, diante aí da necessidade, da busca de vocês, né, a minha pessoa como fiscal, e agora a gente está pensando ao contrário, realmente facilitar o acesso. A gente estava até falando a questão do canal de comunicação, né, que eu vou mostrar mais para frente. Por exemplo, a gente está tentando instituir o DTE, que é o Domicílio Tributário Eletrônico, que vai facilitar muito, inclusive o trabalho de vocês como contadores, o nosso como fisco, enfim, uma série aí de ações que a gente está pensando, estruturando para a gente poder avançar. Pode passar o primeiro. Aqui, né, complementando um pouquinho da minha fala, motivação para a criação do setor. Evitar a perda de créditos tributários por prescrição ou decadência, aí é um dever de casa nosso mesmo que está sendo feito. Muitas ações que o fisco tem que fazer, não conseguia fazer, né, muitas vezes aí por limitação de sistema, falta de pessoal. Então é importante a gente fazer esse cruzamento de dados até para auxiliá-los, né, porque muitas vezes há um erro de sistema, né, a gente está aí já na 3ª migração desde que eu entrei na prefeitura, e aí perde-se dados. Muitas vezes o contribuinte ele é cobrado indevidamente, a gente reconhece isso. Então todo esse trabalho está sendo feito, né, como dever de casa nosso, para a gente poder ter uma melhor relação com o contribuinte. Reduzir o risco de autuações fiscais. A gente está trabalhando num regulamento para fazer a autorregularização, ou seja, o contribuinte buscar o fisco, né, o termo técnico é a denúncia espontânea. A partir desse momento que o contribuinte busca o fisco, a gente não pode iniciar nenhum tipo de ação fiscal, né? E, por consequência, o contribuinte, muitas vezes, ele não é penalizado, né, em questão de multa, às vezes deixou de recolher um tributo. Então, a gente vai dar a oportunidade do contribuinte buscar o fisco para se regularizar. É o que eu falei, promover a autorregularização dos contribuintes e identificar inconsistências e inconformidades das informações fiscais. A parte da prefeitura, questão sistêmica, mas muitas vezes também, como um volume de trabalho, a legislação, a gente sabe, ela é muito complexa, ela muda constantemente. Então, também ter esse diálogo com a gente, para a gente poder orientar, né, para a gente poder falar, não, a gente está caminhando dessa forma, de acordo com a legislação. Esse canal é importante também para evitar esse tipo de complicação aí, muitas vezes, para os clientes de vocês. Bom, um pouquinho das atribuições do setor, né? Resumindo o que eu falei, a gente vai trabalhar com auditoria fiscal, análise do Simples Nacional, atualização da legislação, a gente vai estar sempre acompanhando aí, né, a evolução da legislação, para que a gente possa fazer essa atualização, sugerir isso, obviamente com o apoio aí da Procuradoria. Elaboração de convênios, isso vai ser fundamental para a gente aí nessa transição da reforma tributária. Malha fiscal e notificação de contribuintes. Basicamente o que está aqui está no folder que a gente distribuiu para cada um de vocês, tá? Exemplificando algumas ações. Como eu falei, ao longo do tempo a gente vai avançando, evoluindo, ouvindo a sugestão de vocês para a gente poder melhorar também. Principais objetivos. Clareza e objetividade na gestão fiscal tributária. Acho que isso é fundamental, né? Muitas vezes a legislação ela abre brecha para determinadas interpretações, então a gente também ter esse diálogo é importante para a gente poder, né, demonstrar qual é o entendimento do fisco atualmente, né, o próprio STF ou qualquer outro órgão do Poder Judiciário muitas vezes muda o entendimento, né, no nosso caso também ocorre esse tipo de coisa, até porque muitas vezes a gente conversa com a Procuradoria, entra, né, alguém com uma visão nova, e aí com isso a gente consegue muitas vezes até trazer um entendimento que vai favorecer o contribuinte.
redução de inconsistências tributárias e litígios, né, pegando aí nessa linha da autorregularização, obviamente, né, a gente não vai ter a ação fiscal, não vai ter a cobrança na dívida ativa ou até a execução fiscal, que isso causa muito transtorno, né, para qualquer tipo de pessoa, seja ela física ou jurídica, porque é uma determinação do Poder Judiciário, mas se a gente puder evitar chegar até lá, vai ser bom para a gente e vai ser bom para vocês. Segurança jurídica para os contribuintes, é o que eu falei, né, a gente demonstrar qual está sendo o entendimento jurídico, né, porque vocês, como operadores aí da contabilidade, do direito tributário, né, a gente também pode ter essa troca e ouvi-los a respeito. E fomento a cooperação fisco-contribuinte. Como eu falei, a gente ter mais encontros como esse, né, para a gente poder ter essa troca e trazer um melhor benefício aí para todos. Benefícios para os contribuintes: antecipação à fiscalização, agilidade e precisão nas informações, cumprimento das obrigações fiscais e adequação à legislação vigente. Então, está resumindo basicamente o que eu já falei. Bom, como que a gente já está atuando, né, nesses 2, 3 meses aí de atuação dentro desse setor de inteligência fiscal? A gente teve a migração do sistema do município em meados de setembro do ano passado, né, e aí, com isso, novas ferramentas foram disponibilizadas para nós do fisco, né, e uma delas é o cruzamento das informações da PGDAS, do Simples Nacional, com, por exemplo, a emissão de notas fiscais por determinado contribuinte. Né, o sistema ele faz esse cruzamento e já aponta qualquer tipo de divergência. Então, a gente hoje está fazendo esse monitoramento até para alertar as empresas. Vários dos senhores devem ter recebido aí um e-mail da inteligência fiscal, né, que foi um e-mail novo que a gente criou no setor. Aí todo mundo, algumas pessoas até comentaram, pô, será que é fake, não é fake? Mas se receberem um e-mail da inteligência fiscal, ele é verdadeiro, tá? E a gente está notificando os contribuintes, as empresas, para que busquem, né, a gente dá normalmente um prazo de 15 dias, para que busquem o fisco para a gente poder dialogar, para, né, a pessoa entender o que está ocorrendo, porque muitas vezes num documento, né, não dá para relatar tudo. Então, assim, também se puder buscar-nos para entender o que está ocorrendo, tá? A gente no folder já deixou um e-mail de contato, um WhatsApp, um telefone lá do setor, né, que o pessoal estava até brincando, o Iago faz muito esse trabalho aí de atendimento ao contribuinte, então é importante a gente ter essa aproximação. Notificação e oportunidade de autorregularização, normalmente as notificações são nesse sentido, da autorregularização, e orientação e esclarecimentos acerca das práticas adotadas pelo município, como eu já mencionei. Aqui um resumo rápido do que já foi feito nesse período, né, em pouco tempo aí a gente já conseguiu notificar um total de 474, né, empresas, ações ao todo. Notificações, está aqui? Não. No próximo, né? Então a gente já está notificando em relação à ausência de cadastro, também é outra funcionalidade do sistema. Né? Então, se a empresa tem um CNPJ cadastrado no município e não tem uma inscrição municipal, o sistema já está apontando isso para a gente. Então, a gente está notificando para entender. Né? Às vezes é um alvará que está em andamento, está travado lá no meio ambiente, na vigilância. A gente sabe que às vezes demora um pouquinho também nessa resposta por parte do poder público, mas pelo menos a gente está dando a oportunidade do contribuinte informar. Não, olha, estou correndo atrás, né, estou buscando a regularização junto ao município. Cruzamento, como eu falei, da PGDAS com a nota fiscal de serviço. ISS não declarado, no caso de tomador de serviço, esse é um ponto sensível, né, porque muitas vezes a entidade ela não sabe que ela é contribuinte como tomadora, no caso de substituição tributária. Tá? Às vezes uma entidade imune ou isenta, ela não paga o imposto na prestação de serviço. Só que quando ela toma um serviço, como há retenção na fonte, na nota fiscal, a responsabilidade tributária passa do prestador para o tomador de serviço. Nesse caso, qualquer entidade é obrigada a recolher esse tributo. Tá? Então, a gente está fazendo um trabalho muito focado, porque a gente verificou que o volume de dados é muito grande. Né? Então, às vezes, a empresa não sabe,
ou a coisa fica perdida. Então, a gente está trabalhando nesse sentido também para ter um retorno dos senhores, tá? E, no caso, que gerou aí uma certa polêmica também, que acabou, né, contribuindo para acelerar esse encontro, foi a questão da opção do Simples Nacional, né, que eu vou detalhar mais à frente, mas é um trabalho que a gente começou recentemente, já foi feito lá atrás, mas por falta de pessoal, enfim, a gente não conseguiu dar andamento, e agora, com a criação do setor, a gente está focando aí nessa ação. Bom, em relação aos feedbacks, né, aqui também é importante a gente trazer esse dado, porque muitas vezes a empresa recebe a notificação e não responde ao fisco. Eu sempre alerto, pessoal, responda, porque a legislação, meu ato é vinculado. Então, se eu notifico e a empresa não responde, infelizmente eu tenho que multar, né, e eu, obviamente, eu não quero isso, ainda mais numa vertente aí de autorregularização, ainda vou multar por descumprimento de notificação fiscal. Então, sempre alertá-los que, preciso de dilação de prazo, a gente sempre flexibiliza, de acordo com a legislação. Eu tenho que correr atrás de determinadas documentações, não há problema, mas pelo menos respondam a notificação. Pode ser via e-mail, tá? Pode ser por telefone, enfim, a gente só precisa de um retorno dos senhores para que, né, não desencadeie aí numa ação ruim para todos. Tá? Então, aqui exemplifica um pouquinho o que eu estou falando, porque diante de 211 notificações, a gente teve um retorno de 49 respostas e 30 atendimentos realizados. Então, assim, é um número baixo, né, no sentido de realmente ter essa troca fisco-contribuinte. Tá? Então, alertá-los também da necessidade da gente ter esse diálogo e essa comunicação. A gente, nesse ponto aqui, a gente reparou uma coisa muito, muito importante, porque alguns dos débitos, principalmente de ISS, não estão inscritos em dívida ativa. É uma varredura que a gente está fazendo no sistema de nota fiscal. Então, muitas vezes, o próprio contribuinte ou o contador entra no sistema, emite uma certidão negativa e fala que não tem débito. Realmente não tem débito porque ele não está inscrito em dívida. Só que se a gente promover essa inscrição sem fazer o contato com vocês, ele vai seguir para protesto, vai seguir para inscrição em dívida ativa, ele vai seguir o curso normal da dívida. Aí daqui a pouco está todo mundo com uma execução fiscal sem saber que tinha o débito. Então é isso que a gente quer evitar. Por isso que eu encaminho o e-mail. Se a pessoa não responde, eu entro em contato por telefone, e aí muitas pessoas me deram esse retorno. Tipo, mas eu tirei uma certidão de negativa de débito ontem. Tudo bem, mas ele não está inscrito em dívida. Então precisa ter atenção nesse passo, justamente para evitar chegar nesse ponto. E aí, só lembrando, né, reforçando o que eu já falei, às vezes o débito nem é devido, mas na migração de sistemas, ele apareceu novamente lá e a gente precisa sanar essa informação para não ter uma execução indevida. Ou um protesto indevido, né, que a gente começou também a atuar dessa forma. Bom, agora entrando mais especificamente nas ações, o cruzamento aí da receita no PGDAS, que hoje a gente tem acesso integral a esses dados, ou seja, se o contador aponta lá na PGDAS o faturamento 100 mil, como exemplo, 50 mil de ICMS, 50 mil de ISS, eu já consigo verificar isso lá. E também tem o campo lá da retenção, né? Então, muitas vezes até o contador não sabe, que ele tem que informar lá, se houve uma retenção na fonte, ele tem que informar na PGDAS essa retenção, tá? Porque senão o sistema vai pegar essa divergência e aí eu vou notificar a empresa para a gente poder alinhar. Óbvio, se houver uma explicação plausível, legal, a gente vai acatar. Mas se houver a necessidade, infelizmente vai ter que fazer uma retificadora e isso vai gerar um custo maior aí para o contribuinte. Aqui um exemplo, tá? Dos relatórios que estão sendo gerados, a gente, né, tirou ali a identificação da empresa, o CNPJ. Aqui a competência, PA, receita bruta da competência. Por exemplo, ali em dezembro de 21, a gente está pegando de 21 para frente. Tá? Então a gente está notificando por exercício, começando de 21 para cá, para os dias atuais. Receita bruta de 286 mil, PGDAS de serviço. Nesse ponto não apontou nada. Então já liga o alerta. Né? Eu vou verificar lá na PGDAS se não é tudo venda de mercadoria, né, que aí justifica-se a ausência, né, de serviço, da tributação do ISS. Aqui já chama atenção, porque a empresa ela noticiou uma receita de 286 mil,
e emitiu 286 mil de nota fiscal. Aí realmente a gente vai ter que apurar por que não foi gerado nenhum valor de PGDAS de serviço, já que ela emitiu nota fiscal de serviço. E aí o sistema já aponta essa diferença. E a gente deu um exemplo que não tem nenhum valor de PGDAS, mas tem vários exemplos aí de o valor cheio de receita, mais uma parte de ISS, aí quando a gente vai ver o restante é de ICMS. Então, nesse caso, não estou dizendo que a empresa está errada, mas a gente vai notificar para entender o que está ocorrendo. Tá? É do programa gerador do Simples Nacional. É onde a empresa informa os dados da competência e recolhe o tributo se ela for optante pelo Simples Nacional. Tá? Próprio da Receita Federal. Por isso que a gente não tinha acesso. Como era um sistema da Receita, a gente não tinha acesso a essa informação. Hoje já tem isso. Tem. Hoje eu já tenho esse acesso. Bom, cruzamento das notas fiscais de serviços tomados versus ausência de declaração por competência. Importante, a imunidade ou isenção não alcança os serviços tomados, como eu falei no início. Né? Ainda que a entidade seja imune ou isenta, se ela tomou um serviço e houve a retenção na fonte, ela, como tomadora de serviço, é obrigada pela Lei 123 e pelo Código Tributário Municipal, no artigo 191 e 192, pelo recolhimento do tributo, tá? Há uma transferência, passa para o tomador de serviço. Perfeito, tá? Isso tem previsão também na 116. Isso tem previsão na 116 também, no artigo 6º. Aqui um exemplo. Ano 2021, o mês, o código do serviço, ou seja, ele já mostra até para a gente alguns detalhes da nota fiscal, para a gente conseguir visualizar no relatório, o serviço que foi prestado, total da base de cálculo e o total do ISS. Ou seja, aqui já está apontando que tem um débito em aberto, porque não houve o recolhimento. Se está certo ou não está certo, a gente vai verificar. Mas pelo menos o sistema ele já está alertando pela possibilidade de autorregularização, de ajuste das informações. Mais uma vez, a gente vai notificar a empresa para receber a resposta de vocês. Aqui, o que gerou aí a polêmica, tá? Eu reforço, o nosso ato é vinculado como fiscal, eu sou obrigado a seguir o que está na lei. Então, se tem previsão legal, a gente tem que cobrar, porque, inclusive, depois a gente é cobrado pelos órgãos de controle. O Tribunal de Contas ele vem fazendo uma auditoria desde 2014 no município, fazendo monitoramentos constantes para ver o que a gente está cumprindo do plano de ação que eles apontaram para a gente. Se a gente não cumprir, a gente vai ser penalizado, inclusive o prefeito também. Tá? Muito em breve aí, eles já foram alertados, a gente já foi alertado sobre essa possibilidade. O Tribunal de Contas recomendar a reprovação das contas do prefeito. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa atuação. Especificamente aqui é a questão do deferimento ou indeferimento de empresa nova pelo enquadramento no Simples Nacional. A base legal é essa, a Lei 123, que é a lei geral aí das micro e pequenas empresas. Artigo 17, não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte, que possua débito com INSS ou com as fazendas públicas federal, estadual, municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Então, já é um primeiro ponto que a gente verifica. Há algum tipo de débito, a gente não pode deferir a opção pelo Simples Nacional. 2, com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal, federal, municipal ou estadual. Ou seja, se tiver qualquer pendência em relação à inscrição municipal, da mesma forma, a gente não pode deferir o pedido aí pelo Simples Nacional. Mas eu vou avançar, porque tem algumas particularidades que a gente precisa, inclusive, conversar. Bom, lembrando a todos, a Receita Federal ela abre aí uma agenda de 3 possibilidades por mês para a empresa poder se enquadrar no Simples Nacional quando ela é recém-instituída.
Tá? O prazo, eu vou mostrar, olha lá, já está lá em cima. Prazo máximo de 60 dias após a inscrição no CNPJ. Ou seja, a empresa tem que estar regular em relação aos débitos e à inscrição municipal no prazo de 60 dias. Se resolver isso nesse prazo, a empresa vai conseguir se enquadrar. Tá? Então, são aqui o calendário que é um calendário fornecido pela Receita Federal. Tem opções aí de pedidos. Todo dia 5, dia 15 e dia 25 de cada mês. Tá? Então, pedi hoje. O fisco indeferiu. Então, você vai ter uma nova oportunidade daqui a 10 dias. Né? Indeferiu de novo. Vai ter uma nova oportunidade daqui a 10 dias. Ou seja, num prazo de 60 dias, em média, a empresa consegue fazer 6 solicitações, né, até ter o deferimento ou o indeferimento do pedido definitivo. Então, assim, é uma responsabilidade também dos senhores aí de seguir esse calendário, que é um calendário da Receita Federal e a gente tem que seguir. Tá? Bom, aqui as análises são feitas em 3 oportunidades mensais, como eu falei. Ponto importante, acompanhando o andamento do pedido de inscrição municipal via Regim. Tá? Hoje a gente também está com acesso ao Regim, não é só o setor aí da sala do empreendedor responsável pela liberação do alvará. Nós, como fisco, também estamos verificando se há qualquer tipo de pendência, né, que seja da responsabilidade da empresa para não liberação, por exemplo, da inscrição municipal. Se for uma responsabilidade nossa de fisco, a gente está liberando. Tá? Acho que de uma forma geral, como a gente não explicou esse procedimento até o momento, isso gerou um mal-estar, porque realmente, muitas vezes a empresa corre atrás, né, cumpre, aí chega no meio ambiente, como eu falei, a coisa fica travada lá durante um tempo, aí passa o prazo, ela não vai fazer jus ao enquadramento? Não vai. A gente está fazendo essa análise também com cuidado, até para não prejudicar a empresa. Tá? Então é importante a gente ter esse diálogo com os senhores para a gente entender como está a situação de cada empresa. Né? Porque muitas vezes, esqueci de juntar um documento lá no Regim. Às vezes manda para a gente por e-mail que a gente vai avaliar a possibilidade de liberação. Né? Então ter essa proximidade aí com a gente, nesse momento, é importante, porque a gente sabe o impacto, né, que um indeferimento ao enquadramento do Simples Nacional gera para a empresa. Né? Então, assim, frisar muito esse ponto, porque eu sei que isso gerou um mal-estar, né, porque a gente não tinha ainda esse canal de comunicação, mas a partir de agora, aguarda aí até o retorno dos senhores para a gente estar dialogando ao longo do tempo. Tá? Aqui a gente pegou 2 exemplos para mostrar a importância aí de ficar atento, né, à resposta no Regim. Primeiro exemplo, uma pendência junto à vigilância sanitária, onde a solicitação primeira ocorreu no dia 3 de fevereiro e a data do atendimento por parte da empresa ocorreu somente no dia 1º de abril, ou seja, depois de 57 dias da apresentação da pendência. Então, realmente, houve um lapso aí nessa resposta no Regim. A partir desse momento, como eu estou lidando ali, não houve nenhum retorno da empresa, eu estou lidando com as informações do sistema, eu sou obrigado a indeferir. Tá? Mas se houver alguma justificativa plausível da empresa pela não resposta no Regim, a gente vai avaliar essa possibilidade. Segundo exemplo, data da solicitação de enquadramento, ou melhor, de exigência da vigilância sanitária. Há uma solicitação de documentos aqui que foi formalizada no dia 7 de janeiro de 25. 71 dias depois, houve a resposta por parte da empresa. Então, né, nesse caso, realmente, a gente não tem muito o que fazer, senão indeferir o pedido com base na legislação. Tá? Bom, próximos passos em relação, né, às ações aí do setor, até para facilitar, né, o trabalho dos senhores e o nosso trabalho também. Primeiro ponto, que já está um processo aberto na Procuradoria, validado pela gestão aqui da Secretaria de Fazenda, é a implementação do domicílio tributário eletrônico. Essa ferramenta ela é essencial para a gente melhorar, inclusive, a comunicação com os contribuintes. Né? Muitas vezes a gente não tem um cadastro atualizado, né? Não tem um e-mail de contato. O próprio cadastro, muitas vezes, lá na Receita Federal, a gente tem dificuldade de encontrar um e-mail, né, válido. Às vezes é um e-mail de um contador antigo, aí a empresa mudou de contador, não houve uma atualização na Receita Federal, aí a coisa se perde.
Então, assim, o domicílio tributário eletrônico vai evitar esse tipo de coisa. Tá? A gente vai ter um canal direto de comunicação, de notificação, enfim, que os senhores já estão acostumados, né, porque a Receita Federal funciona dessa forma, e a gente vai trazer essa realidade aí, uma ferramenta que, entendo eu, que a gente vai avançar para o município. E o segundo ponto, que também já está na Procuradoria para análise, da mesma forma já foi validado pela gestão da Secretaria de Fazenda, é a regulamentação do monitoramento dos maiores contribuintes. Essa base legal, a gente pegou a inspiração da Secretaria de Fazenda do Estado. Ele já tem uma legislação hoje nesse sentido. Ou seja, o fisco estadual ele já faz esse controle, né, de receita mensal por empresa, obviamente dos maiores contribuintes, porque é impossível a gente conseguir monitorar todos os contribuintes, mas para reforçar a visão da autorregularização. Tá? A gente vai monitorar, houve uma discrepância em determinado mês, a empresa faturava 100 mil por mês, em determinado mês faturou R$2.000. Aí chama atenção, a gente notifica a empresa para entender o porquê dessa situação. Tá? Então, da mesma forma, a gente dá uma oportunidade do que a informação bater lá na fiscalização de ISS, aí a fiscalização abre uma ação fiscal, aí encerra-se aí a possibilidade da denúncia espontânea, identificou-se qualquer tipo de sonegação, gera multa, enfim, é um transtorno muito maior para o contribuinte. Né? Então, a gente abrindo essa possibilidade aí de comunicação com os senhores, acho que facilita para todos. Agradeço a atenção de todos, agradeço ao Patrick pela oportunidade, a Juliana, né, por estar sempre presente, nos auxiliando, ao secretário Walter, ao Sérgio, subsecretário, Taiwan, demais servidores lá da Secretaria, muito obrigado pela presença, obrigado pela presença de todos, espero que a gente possa, né, realizar novos encontros, ampliar esses debates. Eu acho que esse momento de reforma tributária aí está mexendo com todos, né, é um momento crucial para a gente poder trazer um retorno mais positivo para o município, né, porque se a gente não fizer o dever de casa, a gente vai perder a arrecadação, né, porque vai ficar muito centralizado no comitê gestor do IBS e os municípios, assim, a minha tese de conclusão do curso de Direito foi, antes da aprovação da reforma tributária, eu debati esse assunto. Isso é opinião pessoal. Eu acho que a gente vai ficar ainda mais dependente, talvez, né, se a gente não trabalhar uma estruturação do fisco, dos repasses, né, dos entes federados. Então, assim, a gente realmente também, como poder público, também tem que fazer essa autoanálise e ver o que a gente precisa melhorar. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Só uma pergunta aqui. Tem algum representante aqui do Conselho, que nós mandamos o convite lá para o Edilan? Tem alguém aqui representando o Edilan aqui? Mandamos também para o Sindicato dos Contadores. Tem alguém aqui representando o sindicato? Ah, ela estava aqui? Ah, legal, legal. Não, só para saber, né, Segão? Porque vocês, é um assunto, né? Um assunto que vocês, né, como contadores, têm a obrigação de repassar aos seus clientes, né? Tudo que está acontecendo aqui, né? Esse aperto que está sendo feito, né? De maneira que isso é muito preocupante para a gente também, das pessoas não terem o conhecimento, né? Então, por isso que eu acho que é importante aos senhores contadores repassar isso para os seus clientes, saber dessa necessidade. Não, legal. Só para saber, por favor, Hugo, é com você. Só esses aqui que me chamou a atenção, que nós convidamos tanto o sindicato quanto o conselho, e são as pessoas que representam, né, a classe como todo, né? Obrigado, Júlio. Se pudesse apresentar o escritório, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Giliardi, falo do Escritório Valor Contábil. Quero parabenizar e agradecer à Cianf e à Prefeitura por estar abrindo esse canal de comunicação, que é muito importante, né, para juntos a gente conseguir evoluir no nosso município e principalmente para os nossos clientes e nossas empresas
que geram arrecadação para o município, né? Mas eu acredito que o que me traz aqui, a maioria dos meus colegas, sem dúvida nenhuma, é a questão do impedimento de acesso ao Simples Nacional, da opção pelo Simples Nacional. E a gente vê isso com extrema preocupação. Por quê? Hoje, eu digo hoje, o tempo de resposta para certas demandas, meio ambiente, vigilância sanitária principalmente, ultrapassa tranquilamente os 60 dias, e a gente sabe disso, né? Então, quando a gente vê aqui o prazo de 60 dias, a primeira coisa que eu pensei, vigilância sanitária, eles não vão atender a tempo. Então, muito embora eu entenda que a gente esteja falando da sala do empreendedor, né, e tudo mais, mas é todo um ecossistema que envolve demais setores. Então, minha primeira pergunta é, vigilância sanitária, está sabendo disso? Tem ciência desse prazo de 60 dias? Como que eles vão tratar isso? Né? Eu vi ali, até que você colocou no slide ali, né, que atrasou ali a resposta, mas muitas vezes, até chegar aquela pergunta, né, o questionamento da vigilância sanitária, já ultrapassou 60 dias. A gente abre o regime, né, fica lá aguardando. Feedback, não tem. Se você não for lá bater na porta, a coisa não acontece. Porque eles têm 1000 processos e não tem pessoal o suficiente para atender essa demanda. Então, esse é um ponto de muita preocupação. Por exemplo, eu estou com um protocolo aqui, datado de janeiro, que até hoje, dei entrada ali na sala do empreendedor, e o processo está parado desde 9 de janeiro, é isso? 8, 9 de janeiro, alguma coisa assim. Eu até trouxe, porque na reunião passada o Sérgio solicitou, né? Tragam evidências, tragam, né, documentação para a gente ver o que está acontecendo. Então, tem um processo de janeiro e fevereiro, que semana passada ficamos 1h30 aguardando atendimento, e a resposta foi se o processo está em andamento. Aonde? Não sei, está em andamento. Está aí na prefeitura em andamento. Então, assim, aí quando você vê a questão de, poxa, agora a prefeitura vai brecar o acesso no Simples. Então, a gente acende o sinal amarelo, vermelho, roxo, e a gente fica, realmente, às vezes, até sem dormir de tanta preocupação, tá bom? Então, gostaria de pontuar isso. Todo um ecossistema, a gente tem que ver vigilância, meio ambiente, se eles vão colaborar também. Obrigado. Bota o slide do regime, por favor. Bom, seu Giliardi, muito obrigado pelas colocações. Realmente, aí é um trabalho nosso aqui interno que, como envolve demais secretarias, o Patrick, como secretário de Fazenda, vai nos auxiliar para a gente ter essa conversa com as secretarias pertinentes, normalmente Vigilância e Meio Ambiente, tá? Exatamente para alertar esse trabalho que a gente está fazendo. Porém, em paralelo, coloca ali do regime, ali do atraso. Ali. Isso. Aqui a gente tem a tela do regime, que é a mesma tela que os senhores acessam, correto? Se houver uma resposta do contador, da empresa, né, aparece aqui para a gente. Ou seja, houve uma exigência por parte, por exemplo, da vigilância. A empresa respondeu à exigência e está pendente de análise por parte da vigilância, a gente não está travando, a gente está deferindo o pedido. Porque a gente entende, né, que muitas vezes o processo ele fica agarrado, né, seja na vigilância, seja no meio ambiente, às vezes até na fazenda mesmo ali, para a liberação definitiva do alvará. Ainda tem a questão da guia de pagamento da taxa de alvará, que a gente, pela legislação, dá o prazo de 30 dias. Então, se for somar realmente todas essas etapas até conseguir gerar a guia, realmente nunca vai dar esse prazo. Então, todas essas nuances a gente está avaliando. Então, basta, né, qual é o dever de casa dos senhores, é chegar no sistema e responder. Né? Colocou uma exigência lá de autodeclaração, né? A gente vai analisar, a gente consegue acessar esse documento, né? Estando respondido, embora não tenha tido ainda a análise da vigilância, a gente vai deferir o pedido. A gente está tendo esse cuidado, tá? No início, realmente, a gente estava testando, parece que alguma outra coisa passou, tá? Mas a gente deu uma estudada na legislação, avaliou alguns pontos, né, práticos, até por alguns contadores que nos buscaram, né, a gente conversou, alinhou, e por isso a gente achou importante ter esse momento aqui com os senhores. Aqui eu tenho uma testemunha, que é a Adriele, né, ela nos buscou lá na prefeitura, tinha passado por uma situação similar, e a gente, né, chegou no meio termo, ela mandou por e-mail a documentação de resposta, e a gente deferiu o pedido da empresa cliente dela. Tá? Hugo, tudo bem? Aqui. Oi, desculpa, tudo bem? Bom dia a todos, né? Matheus da Souza Couto. Primeiro, gostaria de parabenizar a iniciativa, acho que a apresentação foi muito clara e deu poucas margens para as perguntas. Eu tenho
duas dúvidas específicas. Uma em relação à questão envolvendo o Corpo de Bombeiros. Hoje, o pessoal da sala, de repente, tem um pouco mais de proximidade com esse tipo de situação. A gente tem dois processos. A gente tem um processo simplificado, que normalmente é todo feito via Regim, né? O Corpo de Bombeiros emite uma guia ali, a guia sendo paga, o certificado ele já é liberado. E a gente tem o que a gente chama de processo normal, né, que precisa ser elaborado por uma empresa credenciada junto ao Corpo de Bombeiros. Normalmente é um processo um pouquinho mais demorado. A gente, de repente, com um protocolo, já considerando esse processo normal, com o protocolo de entrada, a gente já vai, de repente, conseguir a liberação para acesso. Posso já responder essa pergunta? Com certeza. Já alinhamos internamente, esse documento vai ser aceito, tá? Beleza. Porque aí já esclarece logo de cara aí, não há nenhum problema em relação a isso. Perfeito, tá perfeito. Outra questão seria em relação ao tempo de resposta, né? Endossando um pouquinho do que o Giliardi falou, a gente tem algumas secretarias, principalmente secretarias de vigilância sanitária, a gente até entende, né? O quantitativo de pessoal é realmente baixo para a demanda. Se eles não se posicionarem, se eles não analisarem em si o regime, porque muitas vezes a gente abre o regime e fica lá aguardando análise, aguardando, enfim, se eles não se posicionarem, né, não vai ser nem a questão de uma exigência, de repente um autorroteiro, algum outro tipo de documentação. Se eles não se posicionarem, a gente também vai ter o deferimento, vocês conseguem fazer essa análise lá? Alerta a gente, por favor, tá? Por e-mail, por telefone, esses casos específicos, né? Porque às vezes, até para a gente, o contato com a vigilância é um pouco complicado. Sim. Né? Às vezes está em diligência na rua, enfim. Entre em contato com a gente que a gente verifica essa possibilidade. Beleza. Tá? Uma última em relação ao que vocês comentaram. O Iago tem entrado em contato com algumas empresas, algumas contabilidades. Vai ter algum tipo de parametrização em relação às notificações? Tipo, teve uma notificação, até em relação à questão que o senhor falou, às vezes tem um e-mail ali que não é propriamente o e-mail utilizado pela empresa, vai ter uma parametrização, vocês vão entrar em contato uma vez, de repente não conseguiu o telefone, alguma coisa, ou a partir do momento que não tiver esse tempo de resposta, já vai ver uma notificação, enfim, uma multa, algo nesse sentido. São só essas as perguntas. Ótima colocação. A gente entende que o DTL vai solucionar essa questão, tá? Mas enquanto a gente não institui o DTE, a gente está notificando por e-mail. Se não houver resposta, o Iago tenta contato telefônico. Se não houver resposta, a gente segue o rito do Código Tributário Municipal. Envia R por fim de área oficial. Tá? Então, assim, a gente tenta todos os caminhos até que a empresa seja notificada. Tá bom? Em relação ao Simples só, a gente teve um caso que a gente atendeu semana passada, que a empresa fez um pedido em fevereiro, né? O pedido foi indeferido e a empresa não fez nenhum outro pedido. Quando ela chegou lá para buscar uma orientação, já tinha esgotado o tempo dela. Então, foi indeferido, faz outro imediatamente e entra em contato com a gente. Não deixa de fazer outro pedido, porque senão vai perder o prazo. Como eu falei ali, a empresa, no máximo, consegue 6 oportunidades aí de fazer essa solicitação. Né? Então, realmente, é um dado importante para os senhores ficarem atentos, porque acho que, assim, quando há esse diálogo, né, essa comunicação, acho que a gente consegue dar andamento tranquilamente às situações aí das empresas, tá? Bom, semana passada teve um treinamento que o Sebrae nos deu, né? E eu não participei de todo o treinamento, mas eu tive a informação que o Sebrae, não foi aqui de Friburgo, o Sebrae Nacional, deixou bem claro, na opinião deles, não tem nada a ver. A sala do empreendedor está vinculada à fazenda, não tem nada a ver. Por um outro lado, é super importante essa integração da sala do empreendedor com a fazenda. Nós estamos super integrados, né? Isso eu achei muito bacana. Mas eu queria dar 4 recados aqui. Ó. Então, na semana passada, nós lançamos aqui nessa sala o CODENF, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico. E nessa reunião do Sebrae, eu fiz uma proposta da gente criar, dentro do CODENF, uma Câmara Técnica. No caso, o tema vai ser desburocratização e lei da liberdade econômica. Isso vai ser uma oportunidade extraordinária para os senhores, e para nós também, né? Muitos atravancos a gente tem hoje, exigência, e vocês serão convidados para participar. Tá? Então, acho que vai ser uma oportunidade muito importante. Amanhã nós temos uma reunião lá na prefeitura, né? Conforme eu havia falado
mês passado aqui, né? Nós vamos ter aquela reunião ordinária interna nossa, tá? A Fazenda e a Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Para vocês verem a importância, né? Nós somos 7 membros da prefeitura e nós convidamos 7 contadores para fazer parte de uma reunião, vamos dizer, não é nem extraordinária, uma reunião ordinária nossa, né? Estou vendo a Adriele aqui, está também o Gilead, e está o Matheus também, e está o Paulo, né? Então, a gente é jogo aberto, criamos uma planilha lá, está tudo em vermelho, né? É transparência, nós vamos trabalhar juntos para colocar tudo em azul, né? Então, amanhã, 10 horas da manhã, ali na prefeitura. Nós faremos também, Tayan aqui da Sala do Empreendedor, as reuniões itinerantes. Então, assim, nós iremos em alguns escritórios visitar e ouvi-los, né? Então, assim, teremos esses 7 que foram escolhidos, mas também teremos um dinamismo de também estar ouvindo outras partes interessadas. E veja bem, escolhemos 7 questionadores, hein? Você vê que são os que estão sempre participando, perguntando aqui. Nós colocamos lá, e esses caras aí vão dar inputs bacana para a gente, hein, tá? Então, são questionadores que estão participando, tá? No dia 11 de julho, conforme eu falei na última reunião com os contadores aqui, né, está marcada a nossa segunda de prestação de contas. A gente está chamando de retratamento, né? Então, vai haver essa nova reunião geral aqui, já está marcada para o dia 11 de julho, né? E, para encerrar, eu queria dizer, né? Eu havia falado na última reunião com vocês aqui também, a gente já tem ali na Sala do Empreendedor um código de barras, né? Vocês podem fazer avaliação, né? E essa avaliação vem direto para mim, tá? Eu gostaria até que o nosso pessoal pedisse, né, para os contadores avaliarem. A gente avalia lá o ambiente, como está o ambiente, o ar-condicionado está funcionando, tem água gelada, está tudo bacana, confortável ali, né? Avaliamos o ambiente, avaliamos o tempo de espera, tá? Esse é um problema que a gente tem, né? Tem contador que vai ali, eventualmente fica 2 horas e desiste, né? E deixa para outro dia para ele fazer o trabalho que ele ia fazer, né? Tem também a terceira avaliação, é a solução do problema. Quer dizer, ele realmente foi ali e resolveu o problema dele, ele dá nota, eu recebo diretamente isso, né? E, por fim, né, tem também a avaliação do atendimento, né? Se foi recebido com cortesia, com sorriso, com carinho, né? Isso é muito importante para nós, tá? Então, eu queria ressalvar para você estar na Sala do Empreendedor, tem um código de barras ali. Faça, por favor, a avaliação, vai direto para mim e imediatamente eu comunico, hein, com o nosso pessoal lá, o que está certo, o que está errado, o que eles estão reclamando e tudo mais, tá bom? Muito obrigado. Só mais um recado, né? Só mais um recadinho. A gente teve um treinamento interno para toda a nossa equipe da Prefeitura, Vigilância Sanitária, Fazenda, Desenvolvimento Econômico, sobre o regime. A gente está fazendo uma avaliação, um diagnóstico de todo o processo, já algo que está vislumbrado nessa Câmara Técnica da Desburocratização, um projeto interno nosso lá. E aí, dentro dos próximos dias, a gente vai estar lançando aí um curso para contadores do regime. Mais uma reciclagem, né? Então, vai ser mais ou menos alinhado com o que a gente está desenhando já, com o que está acontecendo dentro da Prefeitura. Então, a gente também está lançando lá na Secretaria, na Sala do Empreendedor, um grupo de notícias, né? Ninguém vai falar, né? Não é um grupo aberto para todo mundo ficar dando bom dia, essas coisas desse jeito, mas a gente vai estar, para facilitar a nossa comunicação, e aí vocês terem mais velocidade em saber as novidades, as mudanças, as atualizações. Então, quem estiver passando pela Sala do Empreendedor vai ter um QR Code lá para participar desse grupo, para ficar mais fácil para vocês ficarem por dentro das novidades. E aí, dentro desse grupo, a gente vai estar lançando esse curso de regime, né, uma reciclagem. Não tem muito mistério regime, claro, vocês já são experts, são faixa preta aí no regime, mas só para a gente estar alinhando aí como que vai estar funcionando internamente a Prefeitura. Oi. Bom dia, Sérgio Tadeu. Agora eu troco de chapéu, né?
Eu sou sub de desenvolvimento econômico e sou presidente do conselho aqui da Cianf, né? Então, bom dia para vocês. Olha só, fazendo um link aí com o que o Walter falou e o Tayan, a gente está com essa relação aqui. Nós tivemos 58 confirmações para esse evento de hoje, mas pelo que eu olhei aqui, tem 40 e poucas presenças aqui. Então, teve gente que confirmou e não participou, eventualmente até por algum problema. Então, deu para entender que a gente está com o cadastro, tem que estar muito atualizado, porque tem muita coisa importante que vocês precisam saber. Então, por acaso, quem ainda não assinou e ou checou o cadastro, por favor, aproveita a presença física e vamos atualizar isso, tá? Porque senão vai acontecer o que o Hugo falou. Ele manda a mensagem com base num cadastro que eventualmente não está atualizado, e aí vocês não recebem a mensagem, e depois vocês vão ter que contar uma história para o cliente de vocês, né? Porque não ficou sabendo de um evento tipo esse que foi apresentado. Então é fundamental, essa relação está aqui. Quem ainda eventualmente não checou os dados, por favor, faça isso o mais rápido possível, porque é essa relação que vai ser a base das convocações daqui para frente. Está aqui na minha mão. Ok? E em relação ao CODENF, o que vai acontecer? A gente já tem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, a gente já tem uma reunião marcada para o dia 9 de maio, aqui na Cianf, a partir das 15 horas, que vai ser a segunda. Já houve a primeira, onde esse conselho foi instalado, já foi eleita a diretoria, e a ideia é que essas câmaras e esses assuntos todos passem a ser ajustados em cada reunião mensal. Esse conselho é regulado por uma lei municipal e a composição dele é a composição que a lei define. Então, houve até alguns pleitos de alguns segmentos da sociedade friburguense no sentido de participar do CODENF, mas é uma possibilidade que, em princípio, a gente não pode atender por conta da lei municipal que define quem que participa, entendeu? Não é por adesão, é pela definição legal. Existe uma lei municipal que foi aprovada no final do ano. Na verdade, isso é um processo que começou em 2011, em função da tragédia, que todos nós conhecemos bem a história. Ele evoluiu durante alguns anos, depois ele acabou sendo paralisado, e a gente está retomando esse assunto. E lá dentro do CODENF, na própria lei, já há previsão de câmeras específicas. Então, essas específicas nós vamos instalar, mas a gente tem a possibilidade de instalar câmeras não permanentes, mas temporárias. E aí é que encaixa isso que o Walter falou. Por iniciativa nossa, lá da Prefeitura, a gente entendeu que exatamente, que desburocratização e respeito à lei da liberdade econômica, que é uma coisa que a Prefeitura até hoje não conseguiu implementar, no nosso entendimento, é um assunto muito importante, e a gente vai buscar fazer isso dentro de uma Câmara onde as pessoas vão ser convidadas a participar, pelo menos do evento, da reunião e das ideias. Então, isso, mais uma vez, isso aqui é fundamental, tá, gente? Se a gente não tiver um cadastro atualizado para poder contactar vocês, todos os eventos ligados a contador vão ter como referência esse contato aqui. E aí vocês não vão participar. Na linha do que você falou, a gente escolheu 7 aleatórios que estavam aqui, mas é porque nós temos um problema de espaço lá na Prefeitura, né? A gente não pode levar... Exato, não tem nem cadeira, né? Eu estou até com um problema de cadeira, especificamente, hoje. Mas, enfim. Mas é claro que quem estiver lá fala em nome de todo mundo. Eu acho que o fundamental o sindicato e a representação do Conselho Regional. Isso é vital, porque vocês falam com todos os contadores. Acho que o conteúdo que o Hugo passou é muito importante, é uma coisa nova, aparentemente, que vai ter muita implicação em relação a vocês, em relação aos clientes de vocês, que aí, no meu caso, somos nós, empresários, que temos negócio aí, que temos contador. Então, é importantíssimo. Tá ok? Contato, isso. Isso. Com certeza. Não, isso... e sem contar que nessa primeira foi 7, pode ser que na outra seja outro. Às vezes a pessoa não tem problema, quer dizer,
A gente tinha que escolher uma quantidade. Nós escolhemos mais ou menos... Eu estou vendo gente aqui, por exemplo, que está na relação, que não está aqui hoje, que estava no outro evento, entendeu? E possivelmente até faz parte aí dos 7. Confesso a vocês que eu não sei os 7 de cabeça. Alguns eu estou vendo aqui, mas tem gente que foi convocada para essa reunião de amanhã e que não está aqui hoje. Mas o importante é estabelecer esse vínculo e aí a gente depende da informação de vocês. Ok. Quem tiver dúvida se está ok, se o celular está legal, se usar, por favor, olha aqui antes da gente encerrar, tá bom? Obrigado. Patrick agora, é o dono da bola, você já está aí. Antes de finalizar, só para fazer justiça. Além desse know-how absurdo, né, que o Hugo tem no tributário, Hugo, Juliana, né, e desse trabalho incrível que está fazendo no setor de inteligência fiscal, junto com o Francisco e com o Iago, é uma equipe bem reduzida, mas muito capacitada. Vou estar reforçando o setor o mais rápido possível, mas são servidores incríveis e por isso o trabalho tem sido tão bem feito. E só para fazer justiça, eu entrei na prefeitura em 2021, né, como subsecretário. O secretário à época era o Hugo, a Juliana era subsecretária também, depois a Juliana se tornou secretária. Então, todos esses prêmios que a sala recebeu em 23, 24, a gente não teria ganhado se o Hugo e a Juliana não estivessem andado com a gente, caminhado, porque lá no início foi uma preparação para que em 23 e 24 a gente pudesse ganhar esses prêmios. Então, Hugo e Juliana, esse prêmio também são de vocês, tá? Agradecer a minha presença de todo mundo aqui, dizer que a Fazenda está de portas abertas, estamos lá a todo momento para esclarecer, também abertos a sugestões, e muito obrigado pela presença de todo mundo, tá?